Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem tá chegando agora, ainda não me conhece, meu nome é Laísa Rinelli e no vídeo de hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre um tema que, na verdade, foi meio que a base, né, da minha vida nesses últimos anos. E é um tema que Deus tem colocado muito no meu coração e eu acho que vai ser o primeiro vídeo que eu realmente vou usar a palavra de Deus para introduzir esse tema e tal, enfim. E o tema que eu vim tratar hoje com vocês é sobre saúde mental, tá? Sobre metamorfoses, vamos dizer assim. Tá bom? Espero que vocês gostem desse tema. Deixem seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Eu tô numa nova fase aqui no canal, né? Vocês sabem, vocês que me acompanham sabem disso. E hoje, nesse exato dia 10 de junho, é meu aniversário e por isso que eu escolhi esse dia para falar um pouco sobre isso, que acho que foi o que mais englobou a minha vida nesses últimos anos e eu acho que vai valer a pena e espero muito que vocês consigam entender o que eu vou falar e que vocês realmente se identifiquem e que coloquem aqui embaixo para mim algumas histórias de vocês, algumas coisas que vocês estão passando, algumas coisas que vocês gostariam que eu falasse, alguns temas, talvez até polêmicos para algumas pessoas, mas para outras que são, talvez esses temas sejam algo que realmente possa fazer a diferença, alguns conselhos que vocês querem que eu deixe para vocês aqui. Enfim, coloque aqui embaixo para mim e que o aniversário seja meu, mas que o presente seja de vocês, que eu possa trazer a palavra de Deus para vocês nesse dia e que realmente Deus possa me usar nesse vídeo para transformar a sua vida, tá bom? Chega de enrolação, roda a vinheta, porque depois da vinheta tem mais vídeos para vocês. Bom, gente, vamos começar então, né? Eu vou começar com um texto da Bíblia, na verdade algumas partes, né, de um texto da Bíblia que Deus conversou muito comigo hoje. Como eu falei anteriormente, Deus já estava tratando isso comigo antes, né? Falar sobre esse tema antes com vocês, sobre mudança de mente, o que acontece com a gente, né? Quando passa por alguns problemas difíceis, né? Eu até comentei aqui no canal, falei aqui no canal sobre batalhas extremas, batalhas inesperadas, né? Tá aqui no canal, é só você ir lá conferir tudo certinho. Mas vamos para a palavra de Deus, que eu acho que vocês vão conseguir entender melhor o que eu tô falando, tá bom? Como tá na selfie aqui, ó, a Bíblia tá aqui. Como tá de selfie, eu vou ter que olhar para baixo para ler a palavra, mas espero que vocês consigam me entender o que eu tô falando aqui, tá bom? Tá em Mateus 7:8, tá? É algumas partes, alguns versículos. Qualquer coisa eu coloco aqui na tela para vocês quais são esses versículos e tudo mais, tá? Porque eu vou pegar uma parte do capítulo 7 e uma parte do capítulo 8 para explicar para vocês direitinho o que eu quero falar, tá? Vamos lá. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Outra história que eu quero colocar aqui pra vocês é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Só um minuto, tá, gente? Porque aqui é ao vivo mesmo pra vocês. Ao vivo entre aspas, mas é pra vocês mesmo. Acho que é do centurião. Do centurião. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele, né, um centurião, pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço que receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com
soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele venha. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse ao que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Bom, Lais, o que essas duas histórias têm a ver com saúde mental e tal? Bom, primeiro de tudo eu quero contar um pouquinho da minha história pra vocês, né? Como eu falo, todo vídeo eu sempre vou estar falando um pouco do que aconteceu comigo, do que acontece comigo. E é isso que eu vim... É minha mãe, tá, gente? Não repara com esse som não, é que é minha mãe. Enfim, e aí eu sempre vou trazer no vídeo algumas coisas que aconteceram comigo. A saúde mental, gente, é algo muito importante. Hoje eu tava até vendo uma pregação e ultimamente, realmente, o que o pastor lá falou, o pastor Cláudio Duarte, se eu não me engano, falou, faz todo sentido, porque hoje geralmente as pessoas estão mais preocupadas com status, estão mais preocupadas com carreira, com dinheiro, do que com a própria saúde mental, né? E muitos soldados, e agora generalizando, porque todos nós somos soldados de Deus, somos filhos de Deus, muita gente às vezes foca tanto no sucesso, foca tanto no futuro, que acaba esquecendo que se você não focar na sua saúde mental, se você não der valor à sua saúde mental, o seu futuro vai estar um caos. Porque não adianta nada a gente ter milhares de dinheiro, ser super, hiper, mega milionário, e a nossa saúde mental não estiver rica também. Então, a minha saúde mental, desde quando eu era pequenininha, ela sempre foi muito testada, né? E por diversas situações que aconteceram na minha vida, algumas eu já citei, outras eu ainda vou citar no futuro, bem próximo, se Deus quiser, me fizeram, sabe, questionar quem eu sou, questionar o que eu quero, e isso é muito ruim, porque geralmente isso vem das pessoas, sabe? E como eu falei no vídeo anterior, a gente precisa se permitir ser humano. E deixando bem claro aqui que o que eu vou falar aqui hoje não exclui o que eu falei no vídeo anterior, tá? E eu vou explicar tudo certinho isso pra vocês. Tá, Laís, o que esses dois textos têm a ver, né? Porque você falou sobre o prudente e o insensato, e você falou sobre o centurião, né? Que demonstrou uma fé inabalável, que foi elogiada até por Jesus. Bom, o que essas duas histórias me trouxeram? Primeiro de tudo, quando geralmente a gente ouve essa história das casas, né? A casa construída sobre a rocha, a casa construída sobre a areia. Geralmente a gente foca muito na questão de realmente você estar firme em Deus, e se você não estiver firme em Deus, a sua casa vai desmoronar. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que hoje eu tive uma nova visão sobre esse texto. Qual foi essa visão que eu tô falando para vocês? Essa visão é o seguinte: se você estiver com Deus, se você tiver plena consciência de que tudo que você está fazendo está diante de Deus, está diante do que Ele quer para você, você vai estar numa casa de rocha. E às vezes um telhado pode falhar e pode cair quando vem a chuva. Às vezes a sua casa pode ser encharcada, né? Quando se vier sei lá, um tsunami ou algo do tipo. Isso pode acontecer, mas mesmo assim a sua casa ainda vai estar na rocha. Como assim, Liza? Não faz sentido. Não faz sentido. Se a palavra de Deus, Liza, fala que pode vir vento, pode vir rios, pode vir chuva contra a casa, que a casa não vai ser derrubada. Mas é isso que eu tô falando. A casa não vai ser derrubada. Mas isso não quer dizer que a casa não vai passar por problemas ou por circunstâncias que vão trazer medo. O que eu tô falando aqui pra vocês, o que eu quero trazer aqui pra vocês entenderem, em relação a essa história primeiro,
é que só porque você é cristão, só porque você é firme, só porque você demonstra para as pessoas que você é forte, só porque você lê a palavra, jejua, ora, só porque você é um cristão de verdade que eu tô falando. Só porque você é um cristão de verdade, não significa que só porque a sua casa está construída numa rocha de verdade, né? Porque é isso que fala, que quem é cristão de verdade, quem serve a Deus de verdade, sua casa é construída na rocha. Não é só porque a sua casa está sendo construída na rocha que ela não vai passar por problemas, que ela não vai passar por situações desafiadoras. Tanto é que Deus fala que chuva, rios e vento. O que Deus está querendo dizer é que sim, as chuvas, os rios, os ventos vão sim ser passados, vão ser direcionados para as casas que estão na rocha, que estão firmadas nas rochas. Só que esses ventos, esses rios, essas chuvas, elas não vão impedir, a rocha, a casa que está sendo construída na rocha, de permanecer na rocha. Entende o que eu quero dizer, mais ou menos, gente? Estou sendo clara para vocês? O que eu quero dizer é, eu vou falar por mim. Eu me considero uma pessoa que tenho a minha casa firmada na rocha. Porque eu leio a palavra, eu amo Deus de todo o meu coração, eu gosto de falar sobre Deus, gosto de ler a palavra, gosto de estar presente nele, tento ser o mais fiel possível. Mas vocês sabem, porque eu conto aqui pra vocês, que eu tô passando por depressão, já passei por síndrome do pânico, já passei por anorexia, ainda passo por situações complicadas. Então, às vezes as pessoas, elas têm uma visão, principalmente quando leem esse texto, que quando a nossa casa é fixada, né, e foi construída na rocha, às vezes a gente pensa, não, mas então os ventos, as tempestades, os rios, a chuva, não vai destruir essa casa, não vai passar por essa casa. A casa que está firmada na rocha, ela não vai sofrer alguns problemas, sofrer alguns embates, vamos dizer assim. Acho que deu para vocês entenderem. Às vezes a gente tem essa noção. E às vezes a gente se culpa por estar passando por tantos problemas ruins, por estar com depressão, por estar com umas visões que às vezes alguns cristãos acham, né? A pessoa tá no psiquiatra porque é louca. A pessoa que tá passando por depressão é porque tem algum problema, é mimimi. A pessoa que tentou suicídio é porque ela não sabe aproveitar as coisas que é boa da vida. Deixando bem claro isso. As pessoas que passam por isso, eu que passo por isso, as pessoas que passam pelo que eu passo, é porque elas têm motivo para passar por isso. Ninguém passa por nada nessa vida sem motivo. Se for assim, então você que tá aí me assistindo, você não pode chorar. Às vezes você não tá passando por uma depressão, mas então essa questão que vocês estão trazendo aqui significa que você não pode chorar. Significa que você não pode ser humano, que foi o que eu falei no vídeo anterior. O que eu tô deixando bem claro aqui é que muitas pessoas acham que construíram a sua casa na areia, num monte de areia, só porque simplesmente passam por problemas que, teoricamente, na cabeça da sociedade, são problemas de loucos. Mas não tem nada a ver. Muitas pessoas que muitas vezes não demonstram que realmente passam por problemas, talvez elas que construíram sua casa na areia. E você que está passando por um tanto de problema, construiu sua casa na rocha. O que Deus está falando aqui, gente, não é questão de passar por problemas ou não. É questão de ser dele ou não. 100%. É isso que eu tô falando aqui, é isso que eu quero enfatizar aqui para vocês. Só porque vocês passaram ou passam por problemas, não significa que a sua casa não esteja na rocha. É isso que eu quero enfatizar aqui pra vocês. Peraí. Tô limpando a tela aqui, gente. Enfim. Tá, Laísa, beleza. Isso a gente entendeu. Mas e a outra história? O que a outra história tem a ver? Você falou sobre o centurião. Bom, quando a gente lê essa história, né, do centurião e do servo dele e tudo mais, a gente, pelo menos eu via muito isso. Hoje eu tenho uma visão diferente, porque Deus me mostrou isso hoje, exatamente hoje, no dia do meu aniversário, dia 10 de junho. E
a gente tem uma visão um pouco diferente. A gente pensa que, nossa, então o servo dele foi curado por causa da fé do cara e tal, o cara é top. A gente foca muito na história em si, sabe? A gente foca muito no que tá escrito, mas não no que Deus quer passar pra gente. E uma coisa que eu tava lendo, que mexeu muito comigo, eu tô olhando pra baixo por causa da Bíblia, tá, gente? A Bíblia tá aqui na minha frente. Uma coisa que mexeu muito comigo é que, às vezes, nós somos esse cara. Eu falo esse cara, gente, que é o centurião, tá? E às vezes nós somos muito esse cara. E aí vocês vão pensar, nossa, Liza, você quer dizer que a gente tem a fé dele? Talvez, mas não é nessa questão que eu tô falando, não é nesse contexto que eu tô falando. Quando a gente lê esse texto, tem uma coisa que a gente não foca tanto quanto a gente devia focar. A gente foca muito quando Jesus fala que a fé daquele cara era, assim, surpreendente. Mas a gente não foca no porquê que Jesus disse isso. E por que Jesus disse isso? Porque esse cara, né, esse centurião, ele não queria que Jesus fosse na casa dele porque ele se achava indigno, porque ele se achava injusto de receber Jesus, sendo que ele era um centurião romano. É romano, se não me engano. Sendo que ele era um centurião romano. Jesus disse que a fé dele era enorme, era incrível, porque ele confiava em Jesus, mesmo ele não deixando Jesus entrar na casa dele, para mexer no que tem que mexer. Na cabeça dele, se Jesus só jogasse uma palavra, a vida dele ia ser transformada, a vida do seu servo ia ser transformada. E não precisava, às vezes, de Jesus entrar dentro do coração dele, entrar dentro da casa dele para fazer isso. E é isso que eu quero trazer para vocês. A casa que eu tô falando, até falei anteriormente, né? Não era nem pra ter falado, mas falei. A casa que eu tô trazendo aqui, a casa do centurião, é a nossa casa aqui dentro. É o nosso coração, tá? É o nosso coração. E, às vezes, a gente não permite que Jesus entre no nosso coração. Entre na nossa casa, porque a gente tem medo. A gente, às vezes, fica com receio e fala assim, nossa, Senhor, mas minha casa tá tão suja. Sabe? Só joga uma palavra e pronto, não precisa entrar naquela imundície. E às vezes a gente acha que a gente tem pouca fé por não acreditar que Jesus pode fazer alguma coisa na nossa vida. Mas o que eu quero dizer para vocês é que todos nós temos fé. Mesmo que seja num grão de areia, sabe? E isso tem enfatizado muito no meu coração. Tá, Liza? Enfim, o que isso tem a ver com saúde mental? Tem tudo a ver, gente. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu falei aqui agora, né, sobre as formas como a gente imagina que é a nossa vida, a forma como a gente imagina que Deus pensa sobre a gente, tem a ver com a formação que foi gerada na nossa saúde mental. Como assim? Eu tava vendo um vídeo anterior, já faz uns 2 dias que eu vi esse vídeo, que é do Thiago Fonseca. Ele é empresário, ele mexe com marketing digital, enfim. Ele tem um canal aqui no YouTube, tá? Pode ir lá pesquisar, que ele é top dos top. E ele fez uma série que chama O Estagiário. E aí eu comecei a ver essa série e tal, e eu achei muito top também. E uma coisa que ele falou é sobre a nossa mentalidade, é como a gente imagina as coisas. Uma frase que ele falou, para vocês entenderem o que eu tô querendo contextualizar aqui, é o seguinte. Esse estagiário, o Thiago, ele deu um dia inteiro de milionário para ele. E aí eu não sei o que tava acontecendo, papo vai, papo vem, acho que é o 2º ou 3º episódio, se eu não me engano. Depois vocês olhem lá que é top mesmo. E aí ele falou assim, olha, para você ser alguém, para você ser um milionário, vou usar o exemplo que ele usou lá, você tem que agir e pensar como um milionário. Como assim, Liza? Eu não tô entendendo. Gente, vamos supor que você que tá aí do outro lado da tela, vamos supor que eu já passei por isso, ainda passo um pouco. Vamos supor que você quer ser magro, né? Magro. Como que você faz para você ser magro?
Você espera um milagre acontecer e você ser magro? Ou você começa a agir, comer e pensar como magro? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu queria tanto ser isso, mas eu nunca vou ser. Se você não começar a pensar que você consegue ser aquilo, sabe? É isso que eu quero dizer pra vocês. Não fiquem se vitimizando em relação a uma coisa que vocês querem muito, mas que na cabeça de vocês não conseguem. A gente pode qualquer coisa naquele que nos fortalece. A própria palavra de Deus fala isso. Nós somos filhos de Deus. Tem uma parte da Bíblia, que eu não faço a menor ideia onde que é, acho que é Mateus, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza, que fala que o sol nasce para os justos e para os injustos, e que a chuva cai para os justos e para os injustos. Nós temos o mesmo dia. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Tá, mas vamos supor que você admira muito uma pessoa e para você uma outra pessoa ela é muito ruim. O que você tem que parar para pensar é que, nossa, se aquela pessoa que eu admiro tem isso, 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 eu também posso ter. Porque o sol que nasceu para ela também nasce para mim. Mas, aquela pessoa é isso, 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 de forma negativa agora que eu tô falando. Pera, se ela é desse jeito, então eu tenho que tomar cuidado, porque o sol e a chuva que caiu para ela também cai e nasce para mim. Então é isso que eu quero enfatizar para vocês. Laísa, mas a gente não pode chorar, a gente não pode ter fraqueza. Não tô falando isso. Por isso que eu falei lá no início do vídeo que o vídeo anterior que eu falei permite-se ser humano não anula esse vídeo aqui. O que eu tô querendo dizer é que os seus sofrimentos, os seus traumas, os seus fantasmas não anula o futuro que você quer ser. Mas o futuro que você quer ter não anula os seus sofrimentos, os seus traumas e os seus fantasmas. Nós somos seres humanos e nós somos filhos de Deus. É uma coisa que eu sempre acho que confrontar, acho que pode ser essa palavra, uma coisa que eu sempre confrontei a Jesus, né? E não sei se tá certo, não sei se tá errado, mas eles conhecem meu coração e é isso que importa. Uma coisa que eu sempre confrontei Jesus, né, que passou muito por mim, isso, é que às vezes eu passava por situações muito complicadas, e às vezes eu ficava dias e noites chorando. E aí eu virava para Jesus e falava assim, olha, eu sei que você passou pela cruz e tudo mais, mas você é filho de Deus. Você literalmente sabia que Deus estava ali com você. E eu sempre confrontei muito Jesus por isso. Mas hoje eu vejo que, assim como ele é filho de Deus, eu também sou filha de Deus. Mas sabe qual é a diferença entre mim e Jesus? É que ele tinha plena confiança de que Deus estava do lado dele. E às vezes a gente se questiona um pouco por isso, sabe? E é normal, porque nós somos seres humanos. Jesus, ele veio como ser humano, mas teoricamente, não me cancele agora, mas é a minha opinião, teoricamente ele não é um ser humano. Ele é sobrenatural. Ele é filho sobrenatural de Deus. Ele veio como ser humano para tentar entender o que a gente sente. E é isso que é o mais incrível de tudo isso. O que eu tô falando para vocês, nessa mensagem que eu quero dizer para vocês, é que não importa se você tá chorando, não importa a depressão que você tá passando, não importa os traumas, os fantasmas, é normal. Não se culpe por sentir desse jeito. Você é ser humano, eu sou ser humano. Esses dias, pra trás, eu dirijo, pra quem não sabe, eu dirijo, eu tenho carteira de carro. E esses dias pra trás, eu quase sofri um acidente com meus pais do lado, porque eu vi um fantasma do meu passado. Literalmente, tá, gente? Eu tava dirigindo, e aí eu olhei pro lado, assim, rapidamente eu olhei pro lado, e eu vi uma pessoa que me magoou muito no passado, e eu vi essa pessoa de costas. Então eu tava querendo ver se era realmente essa pessoa olhando pra cara dela, e eu tava no meio do carro. E não era essa pessoa, era um fantasma do meu passado que ainda me perturbava, que ainda me deixava muito mal, ainda me deixa muito mal. Me deixa porque foi há pouco tempo que aconteceu isso. E aí eu quase bati, subi até no passeio e tal, meus pais gritavam, enfim, hoje tá tudo certo, tudo bem. Eu consegui controlar isso. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que não tem problema vocês serem seres humanos, porque é o que vocês são. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que não deixe
que palavras mal jogadas, palavras mal lançadas, vindo de pessoas que não conhecem nada sobre você, pessoas que não têm o direito nenhum de te julgar, de te apontar dedo, de falar quem você é, porque só você e Deus sabe quem você é. Não permita que essas palavras mal lançadas impeça de você conquistar o que você quer, impeça de você chegar no seu futuro. Hoje eu vejo isso muito claro. Ah, Laís, então quer dizer que você não chora mais? Não quer dizer que você não lembra mais do seu passado? Seus fantasmas não te atrapalham? Claro que sim! Gente, eu chorei ontem, pra vocês terem uma noção. O problema que eu tô falando não é vocês chorarem. O que eu tô falando é: permita-se ser humano, mas permita que os seus sonhos sejam alcançados. Talvez Talvez o que eu tô falando aqui pra vocês seja um pouco distante da realidade de vocês. Às vezes vocês pensam assim: nossa, Laísa, mas o que eu sonho tá tão longe, tá tão distante de mim. Olha, pode demorar 5, 10, 20 anos, ou até mais, ou até menos, depende de você. Mas comece agora, mesmo que seja aos pouquinhos. Comece a construir o seu futuro na sua limitação. Tem muitas pessoas que viraram pra mim já várias vezes e falaram assim: nossa, o seu processo tá demorando demais. Não com essas palavras, tá, gente? Mas foi tipo isso. Nossa, o seu processo não acaba. Você só sabe chorar, você só sabe reclamar. Uma vez, né, até uma amiga, né, que pra mim naquela época ela era minha amiga, hoje eu sei que ela não é. E falo isso abertamente com vocês. Não vou citar nomes aqui porque ela vai saber quem que é. Eu tava muito mal, não sei nem se eu falei isso aqui, mas tô falando de novo. Eu tava muito mal, e aí eu fui num culto de jovens no sábado, né? E aí eu fui lá, fiquei sentadinha porque eu não tava conseguindo ficar no culto. Eu fui lá porque a minha mãe pediu pra eu ir, porque ela viu que eu tava muito mal e tal, e ela falou que talvez pudesse me ajudar. Só que eu não tava conseguindo ficar no culto, então eu fui pra uma salinha, fiquei conversando com Deus, fiquei chorando muito, e aí uma amiga minha, ela não é minha amiga, ela é uma colega minha, mas ela é super gente boa, respeito muito ela. E ela veio conversar comigo, me ouviu com o maior carinho do mundo, com a maior dedicação, sem me julgar, sem me criticar. E a pessoa que eu tava esperando que fizesse isso chegou depois. E aí, enfim, a gente conversou na salinha e depois foi conversar um pouco lá fora. E ela jogou na minha cara e falou que eu não estava fazendo o suficiente para o meu processo acabar. Porque eu sempre falava: nossa, mas eu tô tentando tanto mudar. E ela virou na minha cara e falou: você não está mudando, você não quer mudar. Só quero deixar uma coisa bem clara aqui. Claro que existem pessoas que às vezes estão estagnadas no tempo, que realmente não querem mudar, e isso é normal, tá? O processo de cada um é diferente. Mas você apontar o dedo para uma pessoa e falar: você não quer mudar, é muito sério, sabe por quê? Porque naquela época, gente, eu acreditava em tudo que as pessoas falavam. A minha psicóloga mesmo falou isso. Lá, você acreditava 100%, literalmente, o que as pessoas falavam. Então, quando essa pessoa virou pra mim e falou isso, eu acreditei. Falei: não, realmente, eu não tô querendo mudar. Realmente, eu não tô fazendo nada pra eu mudar. Mas não tem nada a ver. Hoje eu percebo que não. Eu sempre tentei mudar. Eu sempre tentei evoluir. Essas palavras que as pessoas jogam pra vocês que estão me ouvindo aí agora, não importa o que elas falam de vocês. O que importa é o que vocês acham. Se vocês acham realmente, com todo o seu coração, que vocês estão fazendo o possível e o impossível para vocês mudarem, que vocês estão realmente querendo regredir, querendo prosseguir, continue com essa mentalidade. Não fica ouvindo palavras mal jogadas de pessoas que não sabem nada sobre a vida de vocês. E às vezes as pessoas vão te criticar porque o seu processo não tá acabando, o seu processo continua a mesma coisa o tempo todo. E não tem problema. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu amadurecimento. E deixando bem claro aqui, que eu tava até ouvindo, não sei se foi numa letra de música ou foi num texto, eu não lembro. Só sei que falou que amadurecer, não, foi uma música do Isadora Pompeu, que falou assim, que amadurecer não é você superar o que você viveu.
é você aprender com o que você viveu. Tem muita gente que superou muitos traumas aí, muitos fantasmas, mas que não aprendeu nada com isso. E que Deus acaba trazendo outras situações exatamente iguais para ver se a pessoa aprende. No reino de Deus, o que importa não é a superação, o que importa é o aprendizado. Então deixe isso bem claro para vocês. Permitam-se ser humanos, mas permitam-se também cumprir o que vocês querem cumprir. Claro, com a bênção de Deus, sempre, mas estejam sempre fixados na cabeça de vocês que o futuro depende de vocês, não depende das outras pessoas. Se as outras pessoas acham que você não está fazendo nada para o seu futuro, dane-se. Eu ia usar outra palavra aqui, mas acho que essa palavra dá para vocês entenderem. Dane-se, não importa o que as pessoas falam para vocês. E hoje eu tenho isso muito claro dentro de mim. O que importa é o que eu acho de mim. Claro que às vezes eu tenho coisas que eu acho de mim que são um pouco distorcidas e que às vezes são um pouco até negativas, mas não importa. O que importa é o que eu acho de mim, o que eu penso de mim, o que eu sei sobre mim, o que eu sei sobre o meu caráter, sobre a minha índole. E se as pessoas viram pra vocês, só pra concluir, se as pessoas viram pra vocês e falam, olha, você é muito fraco, você não tá querendo mudar, você não tá fazendo o suficiente pra você mudar, vira pra elas e fala assim, olha, eu tenho o meu processo, eu tenho o meu tempo e eu vou mudar no meu tempo e no tempo de Deus. O que você fala pra mim ou deixa de falar não me importa, o que importa é o que eu penso de mim mesma. Porque, gente, demorou muito tempo pra eu ter essa afirmação, vamos dizer assim. E hoje eu tenho plena convicção de que tudo que as pessoas falavam sobre mim não era verdade. Não era o que eu queria acreditar. Mas eu acreditava porque eu era ingênua demais e acreditava em tudo que as pessoas falavam sobre mim. As pessoas pisavam em cima de mim e eu deixava elas pisarem porque eu achava que elas estavam certas. Eu sempre me senti culpada pelo mal que as pessoas fizeram pra mim. Eu já cheguei... Isso foi muito engraçado. Só pra concluir, gente, tá muito grande já, mas é a última história. No terceiro ano, eu escrevi uma cartinha pra cada pessoa que tava lá na sala. Porque lá no terceirão, a gente tinha uma... Como é que chama? Tipo um correio lá fora, sabe? E a gente deixava as cartinhas lá e eu escrevi pra todo mundo. E tem uma pessoa específica que me fez muito mal. Claro, muitas pessoas me fizeram mal, né? Naquele terceirão. Tem pessoas que talvez estão me assistindo hoje que talvez nem sabem que me fizeram mal. E se quiserem, tá? Podem entrar em contato que eu vou falar o que aconteceu. Não foram todo mundo, tá? Deixando bem claro. Mas algumas pessoas me fizeram muito mal de verdade. E teve uma pessoa específica que sempre me fez muito mal, sempre me maltratou, enfim, fiquei muito chateada com essa pessoa. Só que naquela época eu ainda era muito ingênua, isso foi em 2018, tá, gente? A gente tá em 2021. E naquela época eu me sentia ainda muito culpada pelo mal que as pessoas faziam pra mim. E o que eu fiz? Eu escrevi uma cartinha pedindo desculpas pelo mal pelo mal que essa pessoa fez pra mim. E ele nem me respondeu, nem fez nada. Até porque antigamente eu falava assim, nossa, ele não me respondeu, não falou nada comigo. Mas hoje eu percebo que não tinha o que ele falar, porque o mal era ele que estava fazendo pra mim. Eu não tinha culpa de nada disso. E se vocês quiserem, eu posso trazer um outro vídeo falando sobre culpa, né? Porque esse já tá muito grande. Mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu vim trazer aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse estilo de vídeo agora que eu tô trazendo aqui no canal pra vocês. E é isso, tá, gente? Não deixa o seu ser humano impedir o seu futuro, mas não deixa o seu futuro impedir o seu ser humano, tá? Essa é a frase que eu quero deixar aqui pra vocês. Beijo pra vocês, já falei demais e tchau!